Deuteronômio, capítulo 5. Então Moisés chamou todo Israel e disse-lhe: Ouçam com atenção, ó Israel, as leis e as ordenanças que hoje proclamo, para que aprendam e tenham muito cuidado em cumpri-las. O Senhor, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Horebe, não com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou face a face conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu estava em pé entre o Senhor e vocês, porque vocês não subiram no monte com medo do fogo. Ele falou a mim e eu transmiti a palavra do Senhor. Ouçam o que ele disse. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Não adore outros deuses além de mim. Não faça ídolos. Não preste culto a imagens de qualquer coisa em cima do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sou Deus zeloso e faço o castigo do pecado dos pais alcançar seus filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas mostrarei bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use sem o devido respeito o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o dia de sábado como um dia de santo repouso, conforme o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, o seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelo seu boi, nem pelo seu jumento, ou qualquer dos seus animais, nem pelo estrangeiro que mora com você, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre que você foi escravo no Egito e foi tirado de lá pelo Senhor, o seu Deus, por meio de grandes milagres. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou a você que guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, o seu Deus, ordenou a você, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou a sua serva, nem seu boi ou o seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a comunidade de vocês em voz alta no monte, do meio do fogo, rodeado de nuvens e densa escuridão. Foram estes os únicos mandamentos dados por ele naquela ocasião, e nada acrescentou. Então o Senhor as escreveu em 2 tábuas de pedra e depois entregou-as a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão e viram um fogo ardente, aproximaram-se de mim todos os oficiais das tribos e as outras autoridades e disseram a mim: O Senhor, nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua grandeza. Até mesmo ouvimos o Senhor falando do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este continua vivo. Mas agora por que deveríamos morrer? Este fogo terrível certamente nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois quem é que pode ouvir
como nós ouvimos a voz de Deus do meio das chamas e continuar vivo? Portanto, fique você, Moisés, encarregado de ir e ouvir tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser, e depois venha e transmita tudo aquilo que ele disser a você, e nós ouviremos e obedeceremos ao que o Senhor, o nosso Deus, mandar. O Senhor atendeu ao seu pedido e me disse: ouvi o que o povo disse, e tudo o que me disseram está certo. Quem dera eles sempre tivessem um coração que temesse a mim, e estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos. Então, tudo iria bem com eles e com seus filhos para sempre. Vá e diga a eles: volte cada um à sua tenda. Porém, você ficará aqui comigo, e eu vou dar a você todas as leis, ordens e mandamentos que depois você ensinará ao povo. E o povo deverá obedecer a esses mandamentos na terra que eu vou dar a eles como posse. Portanto, tenham cuidado em fazer tudo que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, estabeleceu para vocês. Somente assim é que vocês terão vida longa e próspera na terra da qual vocês vão tomar posse. Deuteronômio capítulo 6. O Senhor, o seu Deus, me mandou dar a vocês os mandamentos, as ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra que vocês passarão a possuir. Desse modo, vocês e seus filhos e netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecendo enquanto viverem a todas as instruções e mandamentos que ordeno, todos os dias das suas vidas, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção e tenha cuidado de ser obediente em tudo. Assim, tudo irá bem e você será muito numeroso numa terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre estes mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando ele tiver dado a vocês grandes cidades, que vocês mesmos não construíram, casas cheias de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, então, cuidado. Não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. Ao Senhor, o seu Deus, vocês devem respeitar e servir somente a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Não prestem culto aos deuses das nações vizinhas, porque o Senhor, o seu Deus, que está sempre presente entre vocês, é Deus zeloso, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês e vocês sejam varridos da face da terra. Não ponham o Senhor à prova, o seu Deus, como aconteceu em Massá.
Sejam realmente obedientes ao Senhor, o seu Deus, em tudo que Ele ordenou em seus mandamentos e leis. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem a vocês. Somente assim vocês poderão entrar e possuir a boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Expulsem todos os seus inimigos que vivem naquela terra, como o Senhor falou. No futuro, quando os seus filhos fizerem esta pergunta: o que significam essas leis e mandamentos que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: éramos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com grande poder. O Senhor realizou grandes sinais e ações terríveis no Egito, ao Faraó e a toda a sua família. Nossos olhos viram tudo, mas o Senhor nos tirou do Egito para trazer-nos a terra que Ele tinha prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que obedecêssemos a todas estas leis e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que tudo corra bem, porque assim Ele preservará a nossa vida como tem feito até agora. E se tivermos cuidado em obedecer a todas estas leis diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou, tudo correrá bem. Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra da qual tomarão posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estas 7 nações são maiores e mais fortes do que Israel. E quando o Senhor, o seu Deus, entregar essas nações nas suas mãos para serem derrotadas, então destruam-nas totalmente. Não façam nenhuma aliança com elas, nem tenham pena delas. Não se casem com as pessoas dessas nações. Não deixem seus filhos casarem com as filhas deles, nem as suas filhas casarem com os filhos deles, pois isso certamente afastaria os jovens de Israel de mim. Eles serviriam a outros deuses, e a ira do Senhor viria sobre vocês, e Ele rapidamente destruiria vocês. Assim, vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas, cortem os seus postes ídolos e queimem suas imagens de escultura, pois vocês são um povo santo, dedicado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para serem o seu próprio povo, propriedade especial dele. O Senhor não dedicou seu amor a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois, na verdade, vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e para cumprir a palavra que deu aos seus antepassados. Por isso, Ele tirou vocês com grande poder e os resgatou da escravidão do Egito, do poder do Faraó, rei do Egito. Procurem entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o odeiam, Ele retribuirá diretamente com castigo. Ele não demorará com a retribuição para com aquele que o odeia. Portanto, obedeçam às leis, aos mandamentos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês derem atenção a essas leis e as colocarem em prática, então o Senhor, o seu Deus, manterá a sua aliança e a sua misericórdia prometidas sob juramento aos seus antepassados. Ele continuará amando
e abençoando vocês, e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. Israel terá grande produção de cereais, de uvas e de azeite, e muitas crias de gado e de ovelhas na terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados que daria a vocês. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos da terra. Entre os israelitas não haverá estéril, nem homem, nem mulher, nem mesmo entre os seus animais. E o Senhor afastará para longe de vocês toda a enfermidade, e não deixará que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Antes, dará aquelas doenças a todos os seus inimigos. Destruam todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não tenham pena deles, e não prestem culto aos seus deuses, porque isso seria uma armadilha para Israel. Talvez vocês fiquem pensando: como poderemos expulsar essas nações? Elas são muito mais fortes do que nós. Não tenham medo delas. Basta lembrar o que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todos os egípcios. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. Pois o Senhor, o seu Deus, usará o mesmo poder contra os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, mandará entre eles vespas até destruir o restante deles, os que se esconderem em esconderijos. Não fiquem com medo diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. É Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco. Não fará isso de uma vez, para que os animais selvagens não se multipliquem e se tornem perigosos. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando sobre elas grande perturbação até que sejam destruídas. Ele também entregará a vocês os reis daqueles povos, para que Israel apague o nome deles de debaixo do céu. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens de escultura desses povos, e não cobicem a prata e o ouro que as revestem. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Considerem tudo isso detestável e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Deuteronômio, capítulo 8. Tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam e se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. E ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu e os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que assim como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, os castiga. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus.
andem nos seus caminhos, não deixam de temê-lo, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais que regam vales e montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Mas vigiem, para não esquecer do Senhor, o seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês, para que não aconteça que, depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venham a esquecer do Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito e que os conduziu pelo imenso e terrível deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos essas riquezas com a nossa própria força e capacidade. Lembrem-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com seus antepassados, conforme se vê hoje. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão. Como o Senhor fez com as outras nações, destruindo-as diante de vocês, assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus.